Senhor Jesus. Esta é a segunda parte. Eu quero ler uma parte aqui que eu tinha na primeira parte. Eu ia ler, mas eu acabei esquecendo. É porque eu marco muito versículo aqui, a gente acaba esquecendo. Eu quero ler aqui sobre um cego. Não é Bartimeu, é outro. Que Jesus, vou falar rapidinho, Jesus abriu os olhos dele. Eu não vou ler tudo, mas você lê na sua casa. Pega a sua Bíblia e lê na sua casa. Lê o Evangelho segundo João. Estou falando de Bíblia. Lê na sua casa. O Evangelho segundo João, você vai entender melhor. Capítulo 9. Fala assim, ó. A cura de um cego de nascença. O versículo 1 fala, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Já era cego desde nascença. Não vou ler do capítulo 9. Aqui fala que esse cego, Jesus curou ele, e depois tinha um monte de fariseu e judeu que levaram, a nossa mesma história, que levou ele lá. Aí estava acusando ele, falou assim que ele não podia ser curado sábado. Hoje está cheio de gente assim, né? Tem uma edital de 7º dia que é assim. E aí chamaram o pai dele, e o pai dele falou assim, que ele era adulto, então ele sabia que ele falar. Aí, na verdade, ele acabou dando uns cajadados nos saduceus lá, e judeu e fariseu, acabou falando a verdade para eles. Aí eles ficaram nervosos, endemoniados, mandou ele embora. Nós sabemos, João capítulo 9, aí ele foi andando, dando volta, aí ele se encontrou com Jesus, porque não tem outro, né? Jesus. Aí no versículo 38, aí ele encontrou com Jesus. E ele disse, Jesus lhe disse, versículo 37, Jesus lhe disse, tu já o tem visto. Não, vamos ler aqui a partir do versículo 35. Jesus ouviu que os tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Aí ele fala, o 37, 36, e ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí o 37, Jesus fala, Jesus lhe disse, tu já tenho visto, é aquele que fala contigo. Aí no versículo 38 ele disse, creio, Senhor, eu adoro. Versículo 38, eu falei, eu creio, Senhor, eu adoro. Eu vou adorar quem, hein? Só Jesus. Bom, essa palavra aqui é difícil, mas eu vou explicar rapidinho. É João capítulo 9. Aí Jesus fala assim para ele, versículo 39, muitos vai ler, mas não vai entender. É só se entende com oração e jejum, e lendo Bíblia. Aí o versículo 39, estou lendo João capítulo 9. Aí o versículo 39, presta atenção. Presta atenção que palavra. Versículo 39, fala assim, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, presta atenção, você não vai entender. Atenção. 39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm, sejam cegos. Difícil de entender, né? Mas eu entendi porque Deus abriu meus olhos e minha mente. Fala assim, ó, eu repeti, também presta atenção. Lê na sua casa. Lê na sua casa. João capítulo 9, versículo 39. Vou repetir, fala assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, isso aconteceu comigo, os que não vêm, vejam. Aconteceu comigo. E os que vêm, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, o que eles falam? Ouvindo isso, dizer-lhe, também nós somos cegos? Aí Jesus dá uma cajadada neles. Eles falam assim, também somos cegos? É melhor ter ficado quieto, não ter falado nada, né? Disse-lhe Jesus, se fosse cego, não teria esse pecado.
Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então eles achavam que eles conheciam, eles achavam, né? Eles achavam que conhecia a verdade. Eles ficam andando por aí, batendo na sua casa, chega na sua casa batendo, na sua casa, é a mesma coisa. E aqueles que andam de 2 em 2, tem milhões, né? É a mesma coisa. Então, eles achavam que conhecia a verdade. Se eu fosse discutir com eles, eles iam falar assim, não, nós sabemos, nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos, mas não conhecia nada. Na verdade, eles estavam nas trevas. É por isso que aí eles pegou e ainda falou para Jesus, né? Jesus deu essa bronca neles, aí eles pegou e falou, aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, diziam-lhe, também nós somos cegos? Aí Jesus dá bronca. Disse-lhe Jesus, se fosse cego, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aí eu vou te explicar mais ou menos. Eu vou dar uma explicação mais ou menos. Mas essa explicação, vou ler bem devagarzinho para você prestar atenção. O Senhor Jesus, ele, presta atenção, eu vou falar bem devagarzinho para você prestar atenção. O Senhor Jesus confronta a soberba, tá vendo? Jesus confronta a soberba. Hoje não é assim? Espiritual dos fariseus, era tudo, saduceu, judeu, era tudo. Tá vendo? Jesus confronta a soberba espiritual dos fariseus, era tudo endemoniado. Eles achavam que estava consciente em aceitá-lo. Eles não queriam saber de Jesus, né? Apesar de afirmarem conhecer a lei, é a causa da sua condenação. Presta atenção, aqui está falando de cegueira espiritual. Jesus, presta atenção, Jesus diferencia. Jesus diferencia a ignorância sincera, cego da rejeição, consciente da verdade, por orgulho. Quando os fariseus falavam assim, vemos, quando os fariseus falavam, vemos, achava que estavam certos. Quando os fariseus falavam assim, nós vemos, eles achavam que estava certo. Outra vez eu te falar, esse que fica de casa em casa batendo na porta da sua casa, é a mesma coisa. Eles blasfemam contra o nome de Jesus. Blasfema. Mas eu vou te ensinar você a conversar com eles. Você fala para eles de ler Isaías capítulo 9 e versículo 6. Manda eles ler Isaías capítulo 9 e versículo 6 e explicar. Manda eles ler primeira carta de João capítulo 5 e versículo 20, que eles vão embora na hora. Manda eles orar também, porque eles saem correndo. Então, quando o fariseu que diz, vemos, achava que estava certo, aí a culpa permanece, tá vendo? Então, eles falavam que via, que conhecia a verdade, então eles iam continuar daquele jeito, eles achavam que estava certo. É por isso que Jesus falou assim para eles, versículo 41, disse-lhe Jesus, se fosse cego não teria pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então Jesus quis dizer para eles, bom, já que você acha que está certo, então continua na cegueira. Que rejeitou Jesus, né, é inferno. Eles pregam por aí que não existe inferno. Uma vez eu falei assim para eles, quando vocês morrer, vocês vão para o inferno, aí vocês vão acreditar. Aí eles foram embora. A culpa permanece. A culpa permanece ao afirmarem ter conhecimento, né? Conhecimento espiritual. Os fariseus demonstram que o seu pecado não foi perdoado, mas sim acumulado. É um julgamento. E o texto insere Jesus como juiz, evidenciando que o orgulho intelectual religioso impede a salvação.
tá vendo? Impede a salvação. Jesus, ele é o juiz, Romanos 14, 10, está escrito. Então, assim, Romanos 14, 10, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, Atos 10 e 4, aceitar o Senhor Jesus e se arrepender, já faz seus pecados, já vai se arrepender, né? Então, quando Jesus curou também o cego de Bartimeu, ele abriu os olhos dele 2 vezes. Quando põe a mão no cego, você ora para ele, os olhos dele abrem, Deus abre os olhos dele 2 vezes, espiritualmente e o da carne. Aí ele vai conhecer quem é Jesus, se ele quiser, né? Se ele quiser. Mateus capítulo 15, versículo 14. O Senhor Jesus disse assim, ó, ele disse para os fariseus e aos escribas, versículo 1, como um cego pode guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então assim são as religiões. Quando ele fala como um cego pode guiar outro cego, significa o cabeça que é pastor, seja que for apóstolo, falso profeta, né? Você entra numa igreja, está lotada, mais de 1.000, 2.000, 3.000, está lotada, mas ele só prega a palavra de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. A palavra, pregação que eu servo é a pregação de João Batista, isso que eu sei. Em Mateus capítulo 23, hoje não tem, né? Hoje só passar a mão na cabeça, palavra de bênção e bênção. Então, quando fala um cego, como um cego para guiar outro cego, fala ambos cairão no abismo, quer dizer que todo mundo vai perder a salvação. A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira, e ele mente desde a fundação do mundo. João 8, 44. Só existe um caminho, em João 14, 6. Em João 10 e 9, em capítulo 11, e o versículo 25 e 26. Todos estão perdidos, se não aceitar Jesus como Salvador. E o caminho é o inferno. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Medita. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. E Mateus capítulo 25, versículo 32, 33 e o 41 e o 46. É o lugar para as pessoas que rejeitaram Jesus, que negar a Jesus. Então negou Jesus, o caminho ao inferno, e o inferno ele é real. Dou um conselho porque você está vendo esse livro aqui, ó. Está vendo esse livro? Eu já li ele 2 vezes e vou ler mais. Tem pessoas que começou a ler esse livro, começou e parou, não quis mais, ficou com medo. Mas eu leio tranquilo e sossegado. Existe muito hoje falsas profecias, né? Falsa revelação, falsa profecia. Mas tem umas que é verdade. Aquela da coreana, da Coreia do Norte lá, que ela era uma pintora. Se você clicar no YouTube, você vai ver a coreana, que ela foi no inferno, ela era uma pintora. Aí Jesus mostrou tudo para ela. Quando ela voltou, ela guardou tudo na mente e ela foi pintando. Você olha no YouTube, você vai achar esse testemunho da coreana. Eu creio. Eu já assisti várias vezes. Eu creio. E esse aqui também eu creio. Quem não crê, problema dele. O inferno é real. Se aceita, vou falar o nome de muita seita que fala que o inferno não existe, né? Toda seita que fala que o inferno não existe, e o ateu fala, se você não acredita que o inferno existe, ele existe do mesmo jeito. Se acredita ou não, o inferno é real. E eu tiro o chapéu para Deus, porque o inferno tem que existir mesmo. Hoje é tanta maldade, não é assim? Pessoa mata criança, estupra, pessoas que já mataram milhões nas guerras, não é assim? Hitler matou mais de 6 milhões, e essas guerras aí também, falar o nome, todo mundo está matando. Então a pessoa entra numa escola, mata todo mundo, aí de repente, você vê na televisão, né? Aí vem uma pessoa, a polícia vem e mata na hora. A pessoa nunca se arrependeu. Ele vai para onde? Tem que ter juízo.
vai ter lá na feira dos bodes, Mateus capítulo 25. Então o inferno é real. Lê esse livro aqui, ó. Compra ele e lê. É a divina revelação do inferno. Mary Baxter. É difícil falar, né? Baxter. É B-A-X-T-E-R. A divina revelação do inferno. Mary Baxter. Lê ele que você vai gostar. Eu leio 2 vezes. Tudo que ela fala que ela viu aqui, eu acredito. Se o ateu não acredita, eu acredito tudo que ela falou aqui. Vamos ler aqui, vamos terminar, que essa palavra aqui eu amo demais. Fala assim: os dois a caminho de Emaús. Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 cristãos. Jesus, quando ressuscitou, ele foi visto, depois que ele ressuscitou, ele apareceu por mais de 500 cristãos. Você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, 5, 6 e 7. Lê na sua casa. Em Atos, capítulo 1, versículo 10, fala que ele subiu ao céu. Aí você lê na sua casa. E ele antes também ele apareceu para 2 a caminho de Emaús. Aí você vê o que aconteceu com eles. Eu vou parar. Vamos terminar. Lucas. Lucas capítulo 24. Eu já sei de cor, mas tem hora que você esquece. Lucas, Evangelho segundo Lucas, presta bem atenção nessa palavra. Tudo isso acontece hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Fala assim, a ressurreição. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. O título fala assim, a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou. Fala, a partir do versículo 13, vou ler só. Vou ler só do 13, só até que o ao 35. Ainda tem só, deu 18 minutos, né? Fala assim, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Aqui fala o nome só de um. O nome dos 2 não fala. Fala assim, Lucas capítulo 24. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Presta atenção. Versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Foi quando Jesus foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou. Só que eles não, acho que não sabiam nem acreditavam, né? No versículo 14. Eles iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Aqui não fala, tem filme que eles falam do caminho de Emaús, eles fazem, quando Jesus foi chegando, no filme, ele já entrando no meio dos 2. Eu tenho um monte de versículos, não vou falar aqui, tudo que fala que Jesus estava no meio. Jesus sempre está no meio. Não fala Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, e versículo 18 e 20, fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Jesus. Aí o versículo, presta atenção no versículo 16. Quando Jesus foi andando com eles, presta atenção. Versículo 16. Mas os olhos deles, presta atenção, mas os olhos deles estavam como fechados. Só que ele estava andando. Ele estava com os olhos abertos,
Ele estava com os olhos abertos. Ele estava andando e vendo onde andava e pisava. Ele estava vendo tudo. Mas fala assim, ó, mas os olhos dele estavam como fechados, para que eu não conhecesse. Está vendo? Versículo 16. Mas os olhos dele estavam como fechados, para que eu não conhecesse. Versículo 16. Então, a primeira coisa que Satanás quer é que o ser humano não venha conhecer Jesus. É o número 1. Satanás e seus príncipes do demônio, eles não querem que o ser humano conheça a Jesus. Então é por isso que existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Muitos falam que é cristão, mas nem sabem explicar a palavra cristão. Muitos pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem Jesus. Então a primeira coisa que o diabo quer é que a pessoa não conhece Jesus. Você vai conhecer Jesus lendo a Bíblia e orando cada vez mais. Quando a pessoa aceita Jesus de todo o coração, aí os seus olhos vão abrir. Quando aceita Jesus de todo o coração, os seus olhos vão abrir. Está vendo? Mas os olhos dele estavam como fechados, para que eu não conhecesse. E aí presta atenção, no versículo 17. E ele lhe disse, Jesus, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Versículo 18. Aí fala o nome de um. Versículo 18. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino? Jesus estava andando com eles, mas não conhecia. Ele não sabia, estava andando com eles. Chegou, se aproximou, mas não sabia que era Jesus. Hoje, no meio das igrejas, é a mesma coisa. Respondeu-lhe, cujo nome é Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que lhe eram sucedido nesse dia? Versículo 19. E ele perguntou, quais? Ele disseram. Jesus fingiu que não sabia, né? As que ele diz a respeito de... E ele perguntou, quais? E ele disseram, as que ele diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O 21. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O 22. É verdade que também algumas mulheres dentre a nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que diz que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como que as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse, aí Jesus dá uma cajadada. Jesus chama ele de Nécio. Sabe o que é Nécio? Tolo. Jesus estava andando com eles e não sabia quem era Jesus. Aí o versículo 25, a bronca que Jesus dá neles. A bronca que Jesus dá, versículo 25. E Jesus disse, e ele disse, ô Nécio, e tardo de coração, para que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí Jesus falando, desde o início do mundo, Moisés já tinha escrito Jesus. Aí foi falando desde Moisés. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em toda a escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Versículo 29. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Essa palavra é demais, né? Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Aí abriram-lhes então os olhos. Jesus ia embora, eles constrangeram Jesus, falaram assim, não, fica aqui, dorme aqui. Aí eles sentaram na mesa,
os dois que iam para a caminho de Emaús, que era Cleopa, sentaram na mesa, eu creio que onde cá, e Jesus ali, né? Mas quando Jesus partiu o pão e deu a ceia para eles, quando Jesus partiu o pão, aí fala, né? Eles abriram os seus olhos, dizia que eles estavam cegos. Fala, aí abriu, presta atenção, 31, 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E o 31, e abriram-se então os olhos e o conheceram. Tá vendo? Então no versículo 31, que os olhos deles abriram espiritualmente. Aí conheceram que era Jesus. Isso aconteceu comigo. Abriram então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Andaram com Jesus. Quando Jesus partiu o pão, aí que os olhos dele abriu. Só que quando abriu os olhos dele, Jesus sumiu. 32. Eles disseram um para o outro, porventura não ardia, está vendo? 32. Eles disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam com agrado os 11 e o que estava com eles, nos quais diziam, ressuscitou. Versículo 34. Os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente é o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho, e com eles foi conhecido a partir o pão. Então, os dois a caminho de Emaús, aqui em Lucas capítulo 24, não sejam igual a eles. Jesus estava andando junto com eles, creio que eles, aqui não fala na Bíblia, está no meio, mas eu creio que ele estava no meio, que sempre Jesus está no meio. E Jesus andando, não sabia que era Jesus. Aí Jesus começou a explicar para ele sobre a escritura desde Moisés, quem ele era. Aí depois que sentou, aí os olhos dele abriram. Aí Jesus sumiu. Não deixa Jesus sumir. Quando você abre os teus olhos logo, aceita Jesus como Salvador, para ele abrir os seus olhos espiritualmente. As pessoas estão andando e vendo, mas é um cadáver ambulante. Estão andando e vendo, mas estão cegos. Isto é cegueira. Eu era assim. Tá vendo? Aí o 45 fala, então abriu-lhes o entendimento para compreender a escritura, tá vendo? Aí você vai, não vou ler tudo não. Ali, não vou ler tudo não. Aí você lê o 44. Ele disse-lhe, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convém que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e no Salmo. Aí o 45 fala assim, então abriu-lhe o entendimento. Está vendo? Versículo 45. Então abriu-lhe o entendimento. Está vendo? Presta atenção. Vou repetir, presta atenção. Versículo 45. Então abriu-lhe o entendimento para que compreendesse a escritura. Ele disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí você lê Lucas capítulo 24. Você vai aprender muita coisa. Não seja como dois a caminho de Emaús. Não seja. No mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Todo mundo pensa que vai para o céu, mas todo mundo está cego. Quando a pessoa levanta a mão, ela aceita Jesus como Salvador, mas de todo o coração. Aí os seus olhos vão abrir, para você saber, ver quem é Jesus. Que Jesus é o caminho para o céu. Eu vou terminar. Você sabia? Presta atenção. Você sabia que hoje dentro da igreja está cheio de crente? Dentro da igreja, nos púlpitos, em todo lugar, evangélico, crente. Você sabia que eles estão cegos?
eles estão nas trevas? Vou explicar por quê. Fala aqui, ó. Tiago, primeira carta de João. Pega a sua Bíblia. Pega a Bíblia. Não vai pela cabeça dos outros, não. Seja como os berianos. Presta atenção no que eu estou falando. Leia a Bíblia. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. João, ele escreveu 5 cartas na Bíblia, Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho segundo João, primeira carta, segunda carta, terceira carta e o Apocalipse de João. São 5 livros. Aí você lê a primeira carta de João, primeira carta, capítulo 2 e versículo 9. Fala assim, ó. Aquele que aborrece o seu irmão ainda está na trevas. Tá vendo? Presta atenção. Aquele que aborrece seu irmão ainda continua nas trevas. E ele é homicida. É Tiago, no capítulo 3 e versículo 15. Então, eu já passei por tudo isso. Muitos presbíteros, não estou falando todo mundo, né? Tem pessoa que é crente mesmo de verdade, eu conheço. Eu já fui perseguido, eu já passei perseguição por pregador, é verdade. Eu já passei perseguição por presbítero, como eu estou falando, entre aspas, né? Entre aspas. Eu já passei perseguição por presbítero, evangelista e pastores. Fala, me perseguiu e foi falso comigo. Então, aquele que te aborrece, ele ainda está nas trevas. 1 João 2,9. Leia a Bíblia e sejam sábios. Isto é cegueira espiritual. O ser humano é um cadáver ambulante. Está andando, fala que é de uma religião, é da outra, mas se negar Jesus, vai para o inferno. Jesus disse que me negar, eu também negarei diante do tribunal. No dia do julgamento. Se eu fosse Jesus, eu faria a mesma coisa. Você leia a Bíblia e seja sábio. Leia a Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Muitos não gostam desse ensino. Aí quando eu vou olhar aqui, o meu canal é canal cristocêntrico. Por que eu falo canal cristocêntrico? Quando a pessoa fala cristocêntrico, é servir só Jesus. Então muitas pessoas falam assim, o meu canal também é cristocêntrico, mas você olha aqui atrás dele, está cheio de imagem de pau, de pedra, que nem anda nem fala. Salmo 115 e Salmo 135, não fala assim? Eu fiz estudos sobre idolatria. Olha aqui no meu canal cristocêntrico, Salmo 115 e 135 fala assim: tem pé, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. E a Bíblia diz: torna-se confundido e envergonhado aquele que adora estátua e imagem. Lê Apocalipse 21, 22. Já deu estudo, já falei. Qualquer um dia eu vou dar outro estudo sobre isso, os frutos da carne. Gálatas capítulo 5, os frutos da carne eu vou dar e vou explicar. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Passe esse vídeo para os outros e que esse vídeo, no nome do Senhor Jesus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse vídeo ele venha abrir a mente das pessoas, que eles venham saber quem é Jesus.